pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos muito felizes aqui. Estamos no nosso 5º episódio do HumanizeCast. E o tema de hoje, gente, é sensacional. Esse tema lindo, né? Entre metas e sonhos, olha que coisa bonita. E esse tema é magnífico, por quê? Porque eu vejo assim, que é sonho, né, de todo colaborador poder estar numa empresa onde os seus sonhos, os seus propósitos, os objetivos de vida são levados em consideração. Mas nem sempre é fácil, os empresários, os gestores têm uma dificuldade de entender, mas como que a gente pode integrar esses objetivos que são dos nossos colaboradores, da nossa equipe, com os objetivos organizacionais da empresa, como que isso pode andar junto, que é o melhor cenário possível. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu admiro muito, ele sabe disso, né? Estou falando agora publicamente, mas ele já sabe, que é o Luiz. Ele é empresário, né? Ele tem aí 2 empresas, a Planicom e a Iluminari, e ele veio contar como ele estabeleceu isso na empresa dele, essa integração entre os objetivos da empresa com os objetivos da equipe dele. Então, Luiz, muito obrigada. Aí quero falar um detalhe que é bem legal também, que as pessoas acham que, mas como que a gente vai fazer isso em empresa pequena, empresa média, que essas metodologias são para empresas grandes. Então, o Luiz veio aqui provar, né? São empresas pequenas, ele vem aqui provar que é sim possível estabelecer isso também em empresas pequenas e em empresas grandes. Então, agora sim, Luiz, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Andressa, Sara. É um prazer e um privilégio estar aqui podendo conversar com vocês, que são pessoas aí tão especiais e que ajudaram tanto nossa empresa na caminhada, tanto desse projeto quanto dos demais, né, com pessoas. E me sinto privilegiado e honrado em estar aqui com vocês, batendo esse papo. Obrigada, Luiz. E boa tarde, Sara. Olá, Sara, nossa fiel escudeira sempre aqui, né? Dizer que a honra é toda nossa, né, Andressa, de receber o Luiz aqui, né? E dizer que a empresa é pequena só em número de funcionários, pessoas, porque exato. em resultado e entrega é grande, né, Luiz? Com certeza. E seremos muito grandes graças a esse belo trabalho que está sendo feito. Muito bom. Luiz, quero começar entendendo aí um pouquinho, né? O que motivou você? Porque tudo nasce de um motivo, certo? Tudo nasce de um porquê, de um propósito. Então, conta um pouquinho pra gente o que motivou você a trazer esses modelos aí dessa integração, olhando para aqueles objetivos, para os sonhos dos teus funcionários, também da tua equipe, o que motivou você a isso? Perfeito. Primeiro eu queria dizer que eu tenho um sócio, né? E esse sócio é um grande amigo, um grande companheiro de vida. E nós temos um objetivo em comum que está na construção de um mundo melhor. Então, o principal motivador está aí, certo? E aí, reconhecendo que a mudança de cada ser humano ela só acontece de dentro para fora, não tem um outro jeito a não ser conhecer os objetivos das pessoas para poder auxiliar nessa mudança, né? Para que ele possa entregar um resultado melhor, tanto na empresa quanto na vida dele, e ele se sinta mais feliz, né? E o que vence a felicidade, não é? E eu acho que tiveram outros motivadores também, como o livro do Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer, que ele fala da busca do porco-espinho, né? Que seria aquilo que você pode ser melhor, né, no mundo, que você pode ser melhor do mundo, na verdade, aquilo que você sente uma paixão em fazer e aquilo que te gera receita, né, fator econômico. Então, acho que um conjunto de tudo isso é um motivador para que a gente possa estar buscando isso dentro da empresa e com ferramentas, né, tantas que até vocês trouxeram para nós aí. Bacana. Como que eu acredito, né, que a cultura organizacional de vocês hoje, ela também está interligada a isso, né? Quais são os aspectos aí da cultura organizacional hoje das empresas de vocês, ou como vocês estabeleceram essa cultura, quais são os valores que vocês trouxeram para que essa integração entre vida pessoal e profissional fosse possível? Certo. Essa integração, na verdade, ela vem, como eu falei, dessa busca por um mundo melhor, né? E o mundo melhor ele é construído de dentro para fora, onde cada ser buscando ser melhor, ele melhora o meio que ele está, ele melhora a família, ele melhora, se torna mais alegre. E essa busca fez com que a gente colocasse valores dentro da nossa missão da empresa, dentro da cultura, né? Porque como que você vai dar uma liberdade para as pessoas, para elas poderem manifestar o que elas têm de melhor dentro da empresa, se a gente não sabe muitas vezes o que ela tem para entregar. Porque às vezes ao conhecer o objetivo da pessoa, a gente consegue conhecer mais o que ela pode entregar de melhor para a empresa e colocar ela no melhor papel para que ela possa entregar o melhor resultado. Eu acho muito interessante isso, como está tendo essa visão diferente hoje dos empresários, né? Vendo a empresa
como um local onde pode se construir coisas muito nobres, coisas valorosas. Então, vai esse olhar além simplesmente da empresa em si, ou do lucro. Esse olhar, ele expande, pensando numa questão social, numa questão de sociedade, em melhorar, né, trazer um mundo melhor. E o quanto isso acaba fazendo diferença, porque você conseguindo estabelecer isso, você vai trazer propósitos mais sólidos. E falando numa questão de geração, né, essa área de gerações, a gente sabe o quanto as novas gerações que estão aí no mercado há pouco tempo, estão ingressando no mercado, a questão de propósito é forte. Muito mais que uma questão de lucro. Obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro e ter uma vida confortável, mas são gerações que estão buscando um propósito ou trabalhar em um local que realmente tem propósitos fortes, né, Sara? Exatamente, não basta a remuneração, o retorno financeiro. Né? Essa geração procura estar inserido, né? A gente fala, não é mais a geração do ter, é a geração do ser. Uhum. Né? Comentava esses dias com uma outra mãe, a gente falando dos nossos filhos, que como eles têm uma perspectiva diferente de mundo. Uhum. Né? Talvez até porque é uma geração que não teve escassez, né? Que não viveu na escassez de uma crise econômica como nós vivemos no passado, então eles estão com uma visão diversificada, né, disso. E uma coisa que o Luiz falou que eu achei muito interessante foi a questão de o mundo melhor começa aqui, né? É uma visão menos romantizada do mundo melhor. Não é um mundo melhor do globo terrestre, é o meu mundo melhor. Né? O mundo que eu convivo ali com as pessoas que eu convivo. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa se voltar, porque hoje a gente tem 1 milhão de informações e a gente começa a sonhar com salvar o mundo. Mas o meu mundo? Eu salvei meu mundo? Eu salvei minha casa? Né? A minha família está curada, está salva? A minha empresa tem esse aspecto de cura, as pessoas chegam ali e se encontram, né? Então, eu achei bem interessante isso que você falou, né? O mundo começa de dentro, né? O meu mundo, se o meu mundo é melhor, o mundo da Andressa é melhor, o mundo do Luiz é melhor, e assim a gente vai construindo um macro ambiente melhor, né? Exatamente. E tem até o fator, né? A gente até fala de amar o próximo, né? Parece algo tão fantasioso, mas o que é amar o próximo? É amar quem tá perto. É fácil amar quem tá longe da gente, não é? Agora quem tá perto no dia a dia. Que a gente convive, né? Vê todos os pontos conhece todos bons, os defeitos. né? Que eles estão bons, né? Exatamente. Muito legal. E isso vem para o aspecto realmente bem prático, né? De como nós trazemos para a prática tudo isso. Né? E falando em prática, então, Luiz, né? Quais estratégias você adotou, né? Tiveram métodos que você fez? Então, como que você conseguiu trazer uma aplicação realmente disso para dentro das suas empresas? Certo. Foi uma construção, na verdade, tudo isso, né? Nós encontramos a Nikkei, que nos apresentou muitas ferramentas, né? A gente começou a aplicar a avaliação 360, avaliação de competências, para chegar no PDI, né? Então, o PDI é o Programa de Desenvolvimento Individual. E nesse programa de desenvolvimento individual a gente faz lá a análise SWOT, né, as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. E naturalmente, quando a gente foi fazendo e foi vendo que estava dando certo, que não estava, foi aprimorando, chegou um determinado momento que as pessoas começaram a trazer seus objetivos para dentro do PDI, seus objetivos pessoais. Então foi um processo natural. E aí levou até um tempo para a gente reconhecer que a gente tinha incluído esse aspecto dentro do método e que isso estava dando muito certo. Por quê? Porque quando as pessoas colocam o seu objetivo dentro da empresa, elas vão trabalhar mais alegres, né? Então, acho que inclusive a principal mudança que a gente identificou é que as pessoas começaram a conviver mais alegremente, né? Compartilhar entre si os seus objetivos, seus anseios, né? E com isso também trazer para dentro da empresa mais alegria. Porque aí elas conseguem colocar aquilo que tem de melhor delas, né, do talento delas, à disposição da empresa e também reconhecem que elas podem fazer o mesmo dentro da casa delas. Às vezes, numa pequena coisa de organização que a gente leva lá no treinamento, elas conseguem também aplicar dentro da casa delas. Muito legal. Você trouxe algo bem interessante, né? Aconteceu de forma natural. Isso é legal porque muitas vezes nas empresas as pessoas tentam, não, vamos então começar a tentar trazer algo desse aspecto mais pessoal das pessoas, para a gente compreender mais as pessoas, mas isso acontece de uma forma um pouco forçada, né? Que ao invés de abrir ali, cair algumas barreiras, muitas vezes
acabam construindo barreiras, as pessoas acabam construindo resistências, porque até se sentem um pouco invadidas, tudo mais. E nesse processo, você falou que isso aconteceu de forma natural. As pessoas começaram a trazer os objetivos pessoais ou situações pessoais de forma natural, né? O que você acha, Luiz, que se deve, né, a isso ter acontecido? O que você vê que nesse processo, quais foram essas portas que se abriram para que, de forma natural, as pessoas também se abrissem? Certo. Eu acho que o primeiro fator é o respeito, né? Porque a pessoa está vindo abrir a vida dela para você ali, seja no aspecto profissional, todo mundo tem os seus anseios, né? Então, eu acho que esse ambiente de respeito e confiança de que o que está sendo conversado ali, naquele momento, com aquela pessoa, não vai sair daquelas 4 paredes se a pessoa não contar para ninguém. Então, eu acho que essa construção dessa confiança foi o principal pilar para que isso desse certo. E o segundo, que esse pilar da confiança criou uma liberdade muito grande de que eu não vou receber nenhuma retaliação por eu ter um objetivo na minha vida diferente do que a empresa está precisando por esse momento. Então, eu acho que essa combinação foi o que deu mais certo, assim, para que as pessoas se sentissem livres de trazer os seus anseios. Acho que uma coisa bem importante do que você falou agora, né, que se reconhecer de repente que a pessoa não tem um objetivo de se aposentar na sua empresa, às vezes ela vê a sua empresa como um degrau na carreira dela, a gente tem que desmistificar isso, né? Tirar essa vaidade do coração, né? De que eu contratei essa pessoa e todo mundo vai querer ficar aqui na minha empresa. Não, tá tudo bem a pessoa ir embora em algum momento, né? Tá tudo bem desde que ela esteja aqui integralmente agora. Tá tudo bem se daqui a 2 anos ela queira ir embora. Porque isso é uma transformação geracional que a gente já está vendo, né? E a gente vê que ainda o empresário ainda está um pouco sentido com isso, né? Ele se sente, muitas vezes até traído pelo aquele colaborador que ficou um tempo com ele e foi embora. Se ele, no tempo que ele esteve contigo, ele te entregou o que ele se comprometeu a entregar, ou até mais do que ele tinha se comprometido, tá tudo bem, né? Existe uma relação de troca mútua, né? Então, é bacana isso, entender que muitas vezes aquele anseio não é condizente com o anseio da empresa naquele momento, e tá tudo bem. Desde que haja transparência, que as expectativas estejam alinhadas e que aquela pessoa também entenda, talvez se o teu objetivo não é ficar na empresa por mais 5 anos, talvez você não seja a pessoa que vai ser considerada para ser um líder, né? Porque vai ter que ter um investimento diferenciado. Mas essa transparência faz as coisas fluírem de uma maneira mais tranquila, né? Sem conflitos escondidos, sem aquela desconfiança de que eu vou falar isso e vou ser demitido, né? Então, fica transparente. Sim. E também tem um aspecto interessante nisso que você está falando, que é assim, por ter essa liberdade de conversa franca, as pessoas acabam trazendo assim, poxa, eu pretendo ficar aqui na empresa por 2 anos, e isso facilita muito a vida nossa como empresário, porque se a gente já sabe que a pessoa vai ficar como 2 anos na empresa, a gente não vai colocar ela numa posição de liderança, como você falou. Mas também você vai extrair o melhor dela naquele período. Se o melhor dela muitas vezes é fazer uma função única, você pode dar aquela função única para ela fazer e ela cumprir com maestria. E não ficar colocando muitas atividades onde a gente vai perder tempo de treinamento com essa pessoa e o resultado dela vai demorar muito para chegar, né? Então, essa clareza também traz isso. E como traz também aquele que começa a olhar para os seus objetivos e ele começa a ver que ele não vai conseguir cumprir aquilo que ele deseja ali na empresa. E aí acontece uma coisa que é bem bacana. Claro, não são com todos, mas tem muita gente que fala, vou fazer uma saída programada da empresa, né? Que a empresa não gosta disso, né? Mas são relações claras e honestas, né? Eu acho que isso da transparência é um fator fundamental, porque precisa de uma transparência desde o início para que exista essa abertura, e a partir do momento que você consegue isso, baseado na confiança e no respeito, é uma relação que vai se tornar honesta. Bem porque não tem os julgamentos, ou tá errado ou tá certo. É entender, na verdade, a outra pessoa como ser humano.
né? E os empresários, eles precisam entender, os gestores entender que a pessoa que está ali é um ser humano. Então, ela tem os objetivos dela, muitas vezes isso não vai ser compatível com a empresa que está ali, ela tem os anseios. A questão de mercado de trabalho, de rotatividade, claro, não uma rotatividade tão alta, senão tem algum problema interno, né? Mas as pessoas mudarem de lugar, mudarem de trabalho, isso é algo natural, porque a mudança é algo natural, né? Então, é muito mais válido encarar que isso é uma realidade e trabalhar de forma transparente e honesta com as pessoas que estão ali, entendendo-as como pessoas que também têm os seus objetivos, seus sonhos, do que querer, às vezes, trazer várias formas de manter as pessoas na empresa, mas isso não gera uma verdadeira conexão, né? E muito mais, que achei bem legal isso que você falou, Sara, de que enquanto a pessoa está ali, ela está presente de verdade. Porque a gente sabe de exemplos de pessoas que passaram anos, décadas dentro de uma empresa, mas elas nunca estiveram realmente presentes. Elas estavam ali cumprindo a tabela delas, vai embora, mas não estavam realmente engajadas ou fazendo algo acontecer de diferente, tomando aquilo como algo de responsabilização dela também. Por exemplo, o sucesso de um projeto, o sucesso da empresa. Estava ali só cumprindo o seu cartão, né? Então, uma pessoa que fique por pouco tempo, mas realmente seja presente, isso que faz diferença, porque é isso que transforma, é isso que traz melhoria, é isso que gera um ambiente positivo para todos que estão ali, né? Exatamente. E juntando isso que você está falando com essa busca, né, que você estava falando, Sara, né, de que as pessoas, elas iam trabalhar, né, tá passando do ter para o ser. Antes tinha essa necessidade do ter. Agora que esse ter está resolvido, né, a tecnologia ajudou um monte nisso. Veja, quem não tem um carro hoje consegue se locomover de Uber tranquilamente no dia de chuva, não é? Uhum. Então o ter está se resolvendo para quem tem um bom trabalho, né? Agora, e é isso, ressalta a busca pelo ser, né? Na pirâmide de Maslow, lá, a autorrealização, né, para chegar na autorrealização. Então tá todo mundo nessa busca. E se a gente não propicia um ambiente onde a pessoa consiga se autorrealizar dentro da empresa, aí sim gera esse ambiente de alta rotatividade. Uhum, exatamente. Eu ia até fazer uma pergunta para você, porque essa mudança tanto de paradigma, né, dentro da empresa, quanto a própria mudança geracional, a área que vocês atuam é uma área com público bem mais jovem, né? Acaba trazendo alguns desafios para a empresa. O primeiro deles que eu vejo é a captação do recurso no mercado de trabalho, porque você precisa ser muito mais eficiente na captação desse recurso para que ele tenha esse fit cultural com a tua empresa. O processo de integração, o onboard dele, ele tem que ser muito rápido, porque ele precisa ser. Para ser, ele não pode ficar muito tempo ali patinando, né? Porque se ele não conseguir ser em pouco tempo, talvez ele vai ser em outro lugar, né? Então, eu preciso acelerar o meu processo de onboard. E, continuamente, tá escutando esse colaborador, né? Então, eu queria escutar de você como que tem sido esse desafio aí, tanto de captar, quanto de integrar, quanto de reter, né? Perfeito. Legal, pergunta bem interessante. Claro, a gente está em desenvolvimento de tudo isso, né? Acho que é um constante aprimoramento. Mas a partir do momento que a gente conseguiu definir um PCP, né, que é um plano de crescimento profissional dentro da empresa, que é claro, todos que entram na empresa sabem. Primeiro dia de trabalho, todo mundo recebe uma fichinha, ó, teus deveres são esses aqui, certo? As tuas competências comportamentais exigidas são essas nesse nível e as técnicas essas nesse nível. E nesse primeiro momento, nos primeiros dias de trabalho, depois do onboarding inicial, a gente já pede para as pessoas definir seus objetivos que ela tem como pessoa, para que a gente possa conseguir fazer esse vínculo com o objetivo da empresa. E até na entrevista, né, no processo né, no processo de seleção, a gente pede para a nossa recrutadora já sondar quais são os objetivos dessa pessoa. Porque se ela não tiver um objetivo que faça o fit com o nosso, não vai dar certo. Então, às vezes, de 100 currículos que vem, a gente filtra 5 entrevistas para fazer somente nesse processo de pré-seleção. Baseado nessa ficha funcional, no plano de crescimento profissional e também nos objetivos. O onboarding, ele é super simples. Antes do onboarding, eu esqueci de falar, a gente faz um teste. Isso é uma implementação nova desse ano que passou agora. A gente passou a fazer um teste com a pessoa, com ela fazendo uma parte do trabalho que é o essencial daquela atividade.
Então, se ela precisa falar no telefone, ela vai fazer um teste com a gente falando no telefone. Se ela precisa ficar horas numa planilha, ela vai ficar horas numa planilha para fazer alguma coisa. Então, isso também foi um outro fator, porque a gente já filtrou aqueles curiosos que querem vir para, talvez só por... Não julgo, claro, cada um tá precisando do seu recurso, mas às vezes vem só pelo salário, né? E isso vai fazer com que a pessoa fique pouco. E a terceira pergunta é como reter o talento. Essa retenção ela acontece também de forma natural, porque se a pessoa não consegue fazer o vínculo com o objetivo na empresa, ela vai sair naturalmente. Ou vai chegar uma hora que a gente não vai poder manter essa pessoa mais ali porque ela não está entregando o resultado. E se ela faz esse fit cultural ali, se ela consegue vincular esse objetivo, ela acaba querendo ficar muitas vezes, ou se ela for sair, ela já fala, daqui 1 ano eu tô saindo da empresa. Então isso facilita muito. Cumpri meu objetivo aqui com vocês, alcancei a minha meta, vou para a próxima. É bem isso. Muito legal. Eu vejo dentro disso que vocês dois trouxeram, então a gente pode contar, né, ou falar assim que uma das fórmulas, não mágicas, né, porque não é mágica, né, Luiz? Não é mágica. Mas uma das fórmulas é a proximidade com a equipe, né? Com certeza. É a proximidade com as pessoas, porque quando você fala, né, da construção do PDI, né, Plano de Desenvolvimento Individual, o gestor ele precisa ter tempo para sentar com a pessoa, para fazer essa análise, né, análise SWOT ou alguma outra análise que vai ajudar aí no processo de entender a realidade e esse acompanhamento. Então, precisa ter o tempo para estar com a pessoa, para conhecer a pessoa, estar disposto a ouvir, estar disposto a entender os anseios, né? Olhar realmente para as pessoas dentro da empresa. Esse é um fator fundamental, né? Com certeza. Eu acho que esse é o principal desafio, Andressa, dessa caminhada. Porque, assim, vocês conhecem o dia a dia das empresas, não é? O dia a dia do empresário, do gestor e das lideranças é uma loucura. Você tem que resolver, hoje em dia, em eras do WhatsApp, a gente precisa resolver as coisas para ontem, porque o cliente não espera, ninguém espera mais, não é? Então, a gente priorizar esse tempo de qualidade com as pessoas é o principal desafio na implementação disso. Mas é o que a médio e longo prazo é o que mais vai dar resultado, porque a gente reduz o tempo de fazer gestão dentro da empresa. A gente pode olhar os indicadores e com uma reunião semanal, a gente, de 3 minutos com cada pessoa sobre as questões operacionais, a gente consegue resolver hoje a maioria dos anseios e das atividades que tem que ser feitas. Mas isso é uma construção que começou há 3 anos atrás, né, Andressa? Então, a partir dessa construção, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Muito legal. Muito legal, muito legal. Luiz, bom, você já falou ali que algumas mudanças positivas que você viu, né, na implantação aí desses métodos, dessa forma de integrar e os objetivos, foi uma das questões da alegria, né? Você conseguiu perceber outras melhorias? Porque eu acredito que num processo assim, a equipe ela também começa a ter mais autonomia, certo? Ela começa, porque ela vai estar desenvolvendo o seu máximo potencial, cada um vai estar direcionando naquilo que realmente faz bem, todas as suas potências, e eu acredito que isso também permite que a equipe se torne mais autônoma, né? O que é um sonho daí para o gestor, porque ele também precisa fazer menos coisas, porque a própria equipe vai fazer, né? Com certeza. E essa questão da autonomia, eu acho que é o segundo principal ganho, assim. O primeiro, eu acho que é a alegria, porque trabalhar no ambiente alegre, pessoas alegres ficam menos doentes, né? O ambiente fica agradável de você ficar e trabalhar, não é? E até que hoje as pessoas estão preferindo trabalhar presencialmente lá na empresa, inclusive, do que fazer um trabalho híbrido ou home office, né? Isso é interessante, porque vocês trabalhavam de forma home office, né? Sim. E ano passado vocês mudaram para presencial o escritório e as pessoas estão gostando mais do que sendo home office. Apesar de ter as pessoas que ainda são fãs do home office, mas elas relatam assim, no dia a dia que sentem falta de trabalhar presencialmente, até por conta desse ambiente que foi criado, né? E essa autonomia é um fator muito, muito importante, porque antes precisava quase de um microgerenciamento para ver, porque como você falou, Sara, são pessoas, a gente adquire muito profissional que está em começo de carreira, não é? Então, às vezes, você precisa fazer um microgerenciamento para ver se aquilo está sendo a contento, enfim. E nesse processo natural, as pessoas criam até uma cultura de ensinar umas às outras de maneira mais natural o trabalho que tem que ser feito, sabendo que se ela errar não vai haver retaliação, porque o erro é um processo natural, né? Claro, a gente precisa mais acertar do que errar, mas o erro é um processo natural.
Então, essa autonomia ela vai sendo construída com o passar do tempo. Obviamente que em cada time vai precisando de uma pessoa com um pouco mais de tempo de casa para que ela consiga implantar até a cultura nessa nova pessoa, mas de certa forma a gente só foi ampliando os pontos de conferência, digamos assim, os pontos de gestão em questão de números e resultados por conta dessa aplicação desse ambiente onde cada um sabe o que tem que ser feito e sabe qual que é o resultado esperado naquela semana ou naquele mês, né, para que seja entregue um produto, um serviço a contento. Né? A autonomia é muito fruto da confiança, né? Da estrutura de confiança que é estabelecida. Eu costumo dizer que a autonomia é o melhor presente que um gestor pode dar para um colaborador, né? Eu lembro, eu trabalhei 15 anos numa multinacional do setor financeiro e era gerente de projetos. E dentro dessa multinacional você acaba tendo várias empresas diferentes, conforme a direção você tem uma empresa. E eu tinha acabado de mudar de diretoria e eu fui apresentar o status do projeto, acostumada a dar aquele relatório gigantesco, assim, né? Aí esse diretor, que para mim foi o melhor diretor que eu tive lá, falou assim, eu quero saber só o bottom line. Qual que é o resultado? O orçamento está dentro? O cronograma está dentro? Daí eu falei assim, tá. Eu falei assim, então, ok, pode continuar. Confio que você vai fazer o que tem que ser feito e que se tiver algo grave você vai trazer para mim. Nossa, saí realizada, né? Porque estava acostumada a gastar horas montando apresentações, né? Para convencer as pessoas que eu estava fazendo o meu trabalho. Né? Mesmo eu já sendo gerente de projeto, já tendo certificações e tudo. Então, a autonomia eu sinto que é o maior presente que você pode receber do seu gestor. E ela só acontece quando você estabelece uma relação de confiança. Né? Sim, com certeza. E tem um quesito importante também, né, Sara, que a gente já viu acontecer em algumas empresas em que os gestores eles querem dar autonomia para uma equipe que não está pronta. Que ainda não tem isso estabelecido, essa confiança, esse acompanhamento. Então, a equipe ela ainda não está desenvolvida também para a autonomia. E isso acaba tendo um problema grande, porque os gestores eles esperam uma coisa que eles não prepararam a equipe para ter. E nisso a equipe não responde como eles acham que deveria responder. E ao invés de estar criando um movimento de laço, de confiança, na verdade, vai fazendo exatamente o contrário, vai criando um abismo maior. Então, volta nisso, que o gestor, o líder, ele precisa o quê? Olhar para as pessoas de novo. Quero ter uma equipe autônoma? Ótimo, e é isso que a gente precisa, porque as pessoas, elas precisam, elas querem autonomia, querem ser desafiadas, é através disso que a gente cresce, dos desafios, né? Estávamos até comentando antes, através dos desafios, mas eu também não posso só largar lá e ver, agora corre atrás, né? E se a pessoa ainda erra, foi ruim que ela errou, mas... Né? Então, como que a gente vai estabelecer essa relação de confiança? Então, os líderes precisam saber, vocês são responsáveis por preparar a equipe de vocês para que ela possa ser autônoma. Então, e daí os gestores, elas ficam assim, mas eu não tenho tempo de preparar a minha equipe. Então, a minha equipe não consegue fazer tudo, eu tenho que microgerenciar. Eu não tenho tempo de olhar a equipe. E fica nesse ciclo sem fim, né? Exatamente. Que é uma coisa que você sempre fala, né, Andressa? Não existe coisa mais preciosa para o gestor do que conhecer as pessoas, né? Por que esse diretor falou para mim, eu confio em você? Ele conhecia minhas credenciais, já sabia os projetos que eu tinha feito, ele sabia quem eu era. Talvez eu sabia muito menos dele do que ele a meu respeito. Talvez ele enxergava muitas coisas você que às vezes até nem você eu não não né? enxergava, né? Então, conhecer pessoas, olhar para pessoas é a principal função do gestor. Porque daí o resultado vem, né? Sim. Se você conduz as pessoas, né? E esse aspecto é bem importante, porque se a confiança, ela só é adquirida através da observação da responsabilidade. Então, se o gestor está de olho na pessoa, nas competências que a pessoa tem, na responsabilidade que ela manifesta para entregar aquilo, a confiança vai nascendo de forma natural. Agora, se você não olha, se você não dá as responsabilidades, né, e não olha para ver se aquilo está sendo feito para gerar confiança, aí você nunca vai construir, vai depender do microgerenciamento eternamente. Exatamente. E tem algo que é bem interessante, se nós não confiamos em alguém, a gente não vai destinar tempo ao trabalhar naquela pessoa. Porque, claro, eu não confio que ela vai se desenvolver. Então, por que eu vou abrir tempo? E a gente faz isso de forma inconsciente, né? Por que eu vou me dedicar tempo se eu não acho que ela vai se desenvolver? Então, se você acha que alguém na tua equipe não vai se desenvolver, talvez essa pessoa não tenha que estar na sua equipe. Essa é uma pergunta bem...
uma constatação bem incômoda que a gente tem feito para muitas pessoas, né? Do tipo, tá, você acha que essa pessoa não tem potencial para se desenvolver, você não quer gastar seu tempo com ela, então por que ela continua aqui? Exatamente. Porque Né? você tem que ter na tua equipe pessoas que você acredita que vão se desenvolver. As pessoas não têm que estar preparadas, mas você tem que acreditar que elas vão desenvolver, tem que ver esse potencial. Se você não vê, você não aposta, você não se dedica àquela pessoa. E isso é injusto de muitas formas. É injusto com a pessoa que está ali, desacreditada, né? Que ninguém está colocando fé nela. É injusto com a empresa, que está pagando uma remuneração para aquela pessoa que não está entregando o que deveria entregar e que ninguém acredita que tem potencial. E é injusto com o próprio gestor que não está... Com a Né? equipe, né? É. Porque se uma pessoa ela não está entregando, fazendo a parte dela, isso Alguém reflete tá- para outras pessoas. Alguém está entregando, né? E veja que se a gente conhecer os objetivos da pessoa, se o objetivo não casa, já é um primeiro fator para que a gente possa fazer um momento de conversar com essa pessoa e até para fazer ela entender que ela deve buscar um local que seja mais adequado para ela, certo? Não precisa a gente simplesmente demitir, a gente pode conversar com a pessoa, não é? Então esse é um primeiro norteador. E se a gente tem um PCP, né, um plano de cargos lá bem definido, com a lista de atividades, e a pessoa muitas vezes não está cumprindo com as atividades e nem com as técnicas, nem com os comportamentais de maneira a contento, também é norteador para que a gente possa fazer esse trabalho de fazer, busque o que é melhor para você, porque se você não está entregando aqui, a pessoa não está se sentindo autorrealizado naquele espaço, não é? Exato. Então a gente pode até como uma forma de orientação para que a pessoa busque aquilo que ela vai se sentir satisfeita. Muito legal. E isso eu acho fantástico também, porque muda aquela visão só que quem escolhe são as empresas, entendeu? As pessoas estão ali para serem selecionadas, quem escolhe a empresa não. Essa visão de que os profissionais eles também têm que escolher o local que eles vão trabalhar. É um local compatível comigo? Tem a ver com os meus objetivos? Tem a ver com aquilo que eu quero conquistar? Tem a ver com aquilo que eu sou bom, né? É relacionado com o ambiente de trabalho que eu gostaria de estar? Então, porque isso é uma troca. Né? É uma entrega dos dois lados. A empresa está entregando para ter esse ambiente positivo, para que as pessoas possam ter esse recurso ou os recursos para atuar bem, ao mesmo tempo que a pessoa também está entregando aquilo dela que é de melhor. Então é importante tanto a empresa se questionar, essa pessoa está compatível, né, com aquilo que a gente vive aqui dentro, ao mesmo tempo a pessoa também se perguntar, aquele é um local onde eu quero entregar o meu melhor? Exatamente. Né? Porque daí quando isso dá match, poxa, dessa alegria, né? Só alegria. Pelo tempo que for, pode ser por 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas aí, pelo tempo que for, isso vai ser uma relação saudável para ambas as partes, né? Exatamente, e cria um ambiente de ganha-ganha, né? Porque Exato. assim, todo mundo quer algo, né? Tá buscando algo, né? Então se a gente puder unir o que a empresa precisa ganhar com o que a pessoa quer ganhar, poxa, é o melhor, não é? Isso aí. A pessoa veste a camisa, ela fica confortável, bonita, se sente bonita, orgulhosa de usar a camisa, né? Sim. Exatamente. E essa questão do objetivo, né, que a gente está conversando. Quando um objetivo da empresa é cumprido, às vezes um objetivo de mais longo prazo, é muito interessante ver a alegria das pessoas, até contando para seus familiares como aquele objetivo aconteceu dentro da empresa. Por quê? Porque também é um objetivo dela, não é um objetivo só da empresa. Né? Isso é bacana. Isso é muito legal. Luiz, e aproveitando assim, né? Conta aqui para ajudar os líderes, os gestores, os empresários que estão assistindo, dentro de todo esse processo aí, né? Quais foram os principais aprendizados que você tirou até o momento e, inclusive, quais foram os principais desafios, né? Tipo, opa, isso aqui eu achei que ia ser mais simples, não foi tanto, né? As dificuldades que apareceram pelo caminho, porque isso é completamente normal. A gente aprendendo muito, né? Assim que a gente vai caminhando, a gente também vai vendo que nem tudo era como a gente imaginava no primeiro momento, as correções precisam ser feitas. Então, quais foram os principais aprendizados até o momento que você teve, pensando aí em outros gestores que queiram implementar isso com a equipe? Perfeito. Como eu já falei anteriormente, um dos principais desafios é a questão de priorizar mesmo. Você dá o tempo, porque precisa de tempo. Às vezes, para a gente conseguir entender um profissional, uma pessoa, a gente precisa investir muitas horas para que a gente consiga realmente entender quais são os objetivos dela, porque muitas pessoas não têm objetivos. Por mais que isso pareça um pouco contraditório na vida, mas muitas pessoas chegam sem ter clareza. Elas querem talvez um carro, talvez uma casa, talvez ter uma família,
mas para elas não está bem claro ainda. E aí, ao a gente fazer essa indagação, por vezes precisa de 2, 3, 5 conversas para que a pessoa consiga dizer assim, ó, poxa, agora eu quero um carro, por exemplo, certo? Então, essa questão do priorizar o tempo para ser investido nisso é o principal desafio, certo? O segundo são as conversas difíceis que vão acontecer, porque aí vai acontecer descasamento de objetivos, vão ter pessoas que talvez não vão querer trazer, a gente vai precisar encontrar uma forma de lidar com isso, talvez ver se a pessoa está se sentindo satisfeita em só cumprir com os objetivos da empresa sem trazer os seus aspectos pessoais, né, para dentro dessa conversa. Então, o objetivo, essa questão de identificar o objetivo é uma questão de que precisa dessa atenção, tá? Desse tempo bem empregado. Qual que é a pergunta mesmo, Andressa, para os principais desafios e aprendizados? Certo. E o aprendizado, eu acho que é a valorização do ser humano, certo? Quando a gente está ali na frente de alguém e a gente quer vincular esse objetivo com o objetivo da empresa, porque a gente já identificou que isso é bom, lá no começo a gente não sabia que isso seria tão bom, hoje a gente já sabe. Mas ao fazer esse trabalho, a gente precisa dar uma atenção total para aquela pessoa. Por quê? Para criar esse ambiente de confiança, a pessoa precisa saber que você está levando aquilo ali a sério, que não vai ser uma informação que vai ficar num papel guardada, certo? Então, eu acho que essa questão de valorizar o ser humano foi uma das coisas que para mim gerou um aprendizado muito grande, porque passei a me entender mais a partir de entender os outros também. Tá? Que legal. É um aprendizado mútuo, né? É uma troca. É uma troca. Essa questão que você falou, né? Das pessoas não identificarem seus objetivos, né? Que parece ser algo surreal, mas não é, né? Na verdade, a gente não tem uma cultura de definição de objetivos, desde criança lá, né? Obviamente, você vai ter uma diversidade aí de públicos, mas como professora universitária, a Andressa também a gente recebe muitos alunos que chegam na universidade sem saber para onde eles vão. E muitas vezes eles não têm com quem se mentorar também. Porque às vezes o pai e a mãe não chegou até aquele ponto. O pai e a mãe trabalharam, ralaram muito lá para proporcionar aquilo para ele. Mas eles não sabem como orientar ele a partir dali. Nós levamos você para a universidade. A gente não fez universidade, mas levamos você lá. Agora voa, sim, né? Só que ele não sabe como voar. Então, esse papel do gestor ali também, de ser esse mentor profissional dessa pessoa, eu acho que é muito importante. Tem um valor muito grande naquele negócio do que a gente falou de mudar o nosso mundo. Ali, né, o que está ao nosso redor tem um valor muito grande. Sim. E as pessoas se sentem valorizadas. Principalmente hoje, né? Não que a tecnologia seja o problema, né? Mas muito afastamento que tem acontecido por conta, né, da gente ter essa tecnologia que permite a gente ter uma comunicação longe e as pessoas elas estarem tão imersas nesse mundo online que as conexões, a presença, elas são muito pequenas, são poucas pessoas superficiais, as pessoas elas nem ouvem mais as outras direito, né? É difícil ter esses momentos onde realmente você está numa presença e numa troca com outra pessoa. Então, quando alguém, um profissional, consegue ter isso dentro da empresa, do seu líder, do seu gestor, isso é algo que conecta e traz uma valorização muito diferenciada, muito diferenciada. E assim que transforma, é assim que as pessoas se engajam, elas estão realmente se sentindo olhadas e entendem que, poxa, essa pessoa lá realmente quer meu bem. Eu não estou aqui só como um número na empresa, eu realmente estou sendo visto aqui dentro, né? Então, traz uma visão completamente diferente. É bem isso, e tem até o caso de uma das pessoas que trabalham com a gente. Legal, eu pedi exemplos. E essa pessoa especificamente, ela chegou numa situação de saúde mental e física até um pouco abalada, assim. No começo a gente não identificou isso, né? Mas com o passar do tempo ela foi conversando com a gente, enfim, expondo, tomava remédios, enfim. E pelo fato dessas indagações de objetivos, né, vincular com o objetivo da empresa, tudo isso, hoje, assim, depois de 3 anos, essa foi uma das primeiras pessoas que a gente começou a aplicar isso lá. Essa pessoa hoje ela não toma mais remédio, ela pratica atividade física, ela conseguiu colocar limites dentro lá da família dela que interferiu muito na vida profissional, porque a gente que separa tudo em caixinhas, né, profissional, pessoal, não sei o quê, mas no fundo somos um ser humano que tem seus sentimentos, seus anseios, né,
Então, ela consegue trazer hoje para o trabalho essa qualidade de vida que ela também tem lá na vida pessoal dela, né? E essa pessoa, especificamente, ela falou assim em determinado momento, olha, eu cuido muito bem da minha função aqui, mas não me coloca nesta outra função, porque isso eu não quero para minha vida. E agora, mais recentemente, aconteceu o caso de uma pessoa precisar sair de licença, ela falou assim, bateu no peito e falou, não, eu sei que não tem ninguém aqui dentro da empresa que possa fazer isso, pode jogar aqui para mim a bola que eu vou assumir. Ai, que legal, Confiança, né? A confiança está restabelecida, a autoestima, tudo, né? E o engajamento também, né? Antes eu não queria, mas agora traz para mim, porque eu sei que precisa. O time precisa. Olha o nível de conexão que chega, né? Isso é muito legal. Muito bacana. Luiz, infelizmente estamos no final, dava pra gente bater muito papo ainda hoje, né? Mas eu gostaria, assim, se você pudesse falar para um líder que quer começar hoje, qual seria o primeiro passo, né? De uma forma bem prática. A primeira coisa que eu faria é uma reunião, uma primeira coisa, esse tema tal, né? Da onde começaria a sair esse fio aí, né? Que deve ser puxado, e mais algo que você queira falar aí para o pessoal também, fique à vontade. Perfeito. Eu vou dar 2 caminhos, certo? O caminho é para uma empresa que já tem um recurso financeiro para buscar ajuda, certo? A ajuda na Niké para nós foi fundamental. Obrigada. Porque a gente conheceu, nós não conhecíamos, né? Uma empresa pequena muitas vezes nem conhece, né? Nós não fomos treinados para ser empresários, né? Então a gente conhecer as ferramentas de avaliação, passar a conhecer análise SWOT, né? Que a gente pode usar também para o funcionário. E a gente construir o PDI desse funcionário, eu acho que foi uma das coisas primordiais para que tudo isso desse certo, não é? Então, se você, empresário que está me ouvindo agora, tem condições de buscar ajuda, que é baratíssimo pelo resultado que traz, busquem ajuda. A Niké ajuda muito nesse sentido. Ficamos muito felizes, Luiz. Eu quero só falar uma coisa. Isso não foi combinado, tá? Vocês saibam, tá? Isso não foi combinado. Algum pix com ele, Andressa? Não, esse pix. Não tem pix, fica muito feliz por ter realmente contribuído. Mas posso só, antes de você terminar, claro, Luiz? Ficamos felizes de poder ter iniciado esse processo com vocês, mas o que eu falo assim, o que efetivamente fez a diferença para chegar até onde chegou foi porque vocês realmente pegaram para vocês, né? Você, o Donizete, teu sócio, enquanto gestores, enquanto empresários, vocês realmente pegaram isso para vocês acreditaram e vocês aplicaram. Porque a gente também não adianta a gente ter uma empresa, a gente passa o método, a gente incentiva, ensina como usar, mas se os empresários, os líderes, eles não fazem, não vai refletir. Então, estamos todos de parabéns aqui, né? Porque todo mundo fez muito bem feito a sua parte. Muito obrigado, é isso aí. A gente criou um ambiente muito legal, né? Dessa troca e é muito importante até essa independência, não é? Hoje, o trabalho que é feito lá, o PDI, hoje a gente caminha sozinho praticamente com os funcionários. Mas esse aspecto da avaliação, as pessoas terem a confiança que a avaliação 360, ninguém lá da empresa vai ter acesso ao resultado, também é um outro aspecto que contribui muito para a caminhada, porque eles sabem que a Niké está desempenhando esse trabalho e que ninguém vai ficar sabendo o que está sendo respondido. Isso é muito bacana, né? Gera confiança. Gera confiança. Agora, para o empresário que não tem o recurso necessário para poder caminhar, eu acho que o que deu o principal norte para nós foi parar e pensar assim, quais são as características comportamentais que essa pessoa para cumprir essa função precisa, as características técnicas, e descrever a função, sabe? Com afinco, sentar e empenhar um tempo para fazer isso. Poxa, o que a Andressa precisa fazer lá na Niké? Né? Qual que é o papel da Andressa? O papel da Andressa é esse e tem que fazer todas essas atividades. Então, esse primeiro passo faz com que você faça contratações melhores, faz com que você consiga definir os objetivos daquela pessoa dentro da empresa para vincular com o objetivo da empresa, e aí também você ouvir as pessoas seria um segundo passo para que você possa extrair dela o que ela quer para a vida dela, para sim conseguir fazer esse vínculo. Tá? Muito bom. Muito legal, Sara. Mais alguma coisa pra gente finalizar? Não, achei que foi excelente. Gostei muito. Obrigada, Luiz, pela sua participação aí. Foi
muito enriquecedora e eu acho que temos que fazer mais conversas como essa. Mas, e dó, aqui dá para explorar um monte de coisa, viu? Não quero dizer nada, mas dá para explorar muita coisa. Explorar de um jeito positivo, né, Luiz? Com Na certeza. troca, né? Para todo mundo poder crescer juntos. E eu também agradeço a tua participação, fiquei muito feliz mesmo por você aceitar o nosso convite, por vir aqui trazer todo esse processo de aprendizado, porque sempre é um processo de aprendizado, né? De tudo que você passou, para dividir aí com quem nos assiste. Então, muito obrigada mesmo, Luiz. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando disso, né? E falando dessa questão da construção também no mundo melhor, né? Que todos buscamos em conjunto. Sim. E pela oportunidade mesmo, eu sinto honrado em estar aqui podendo contar um pouquinho do que a gente tem feito. Né? Muito obrigado. Imagina. E parabéns por isso, tá? Porque todo mundo, como você falou, todo mundo quer um mundo melhor. Mas muitas pessoas ficam ou no sonho, né? Ou querendo realizar algo muito grande que não é o caminho, que é difícil, né? Não tem como sozinhos a gente mudar completamente o mundo, acabar com as coisas que não são positivas, né? Com as coisas que fazem mal. Tem pessoas que só ficam reclamando, né? Só apontando para fora. O mundo não é melhor por conta daquilo. Mas vocês têm feito isso de uma forma prática, né? Trazido de uma forma prática. Então, a gente quer um mundo melhor, a gente vai realmente praticar isso, trazer para a realidade. Então, principalmente, parabéns a isso. Muito obrigado. E por isso também estamos juntos, né? Vocês também juntos. têm um objetivo parecido e com certeza esse casamento faz com que a gente cresça bastante, não é? Com certeza. Muito bom. Pessoal, inspirador, hein? Se inspirem também. E agradeço aí por vocês terem nos assistido. Tenho certeza que saíram alguns insights bem positivos, né? Para vocês trazerem para a prática. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais!